Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. No dia de hoje, vamos meditar na palavra. O texto que eu quero compartilhar com você no dia de hoje está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém? Queridos, estava lendo esse texto no dia de hoje, fazia parte aí da minha leitura diária, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E se você pegar o início, o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre a volta de Jesus. A igreja dos Tessalonicenses, ela estava muito preocupada com a volta de Jesus. Se você pegar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai trazer alguns ensinamentos sobre isso. Se você pegar o capítulo 4, ele fala sobre a volta de Cristo, ele fala, sobre o arrebatamento, dos cristãos, da igreja. E já na segunda carta que ele escreve, no capítulo 2, ele retorna a esse assunto. E ele fala para que os irmãos não fiquem preocupados, mas que acalmem o coração, porque o fim ainda não é chegado. É necessário que algumas coisas aconteçam, e ele fala de duas coisas importantes: da apostasia, que é o abandono da fé, e também da manifestação do anticristo. E já no final do capítulo 2, a partir do verso 13, ele começa nos falando assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Aleluia! Queridos, eu imagino o coração daqueles irmãos de Tessalônica, quando essa palavra foi ministrada a eles, quando eles receberam essa carta, porque o apóstolo Paulo disse: porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Isso nos mostra, queridos, que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é Ele que nos escolhe. É Ele que nos atrai para perto dele, é Ele que nos convence. É isso que a palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, versos 7 e 8, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Querido, se fosse por nós mesmos, nós nunca iríamos até Cristo. Mas o Senhor, Ele vem, Ele nos escolhe, Ele nos atrai. O texto fala, o apóstolo Paulo declara: porque Deus os escolheu desde o princípio, desde o início, para a salvação. E o texto continua: pela santificação do Espírito e fé na verdade. É interessante, o Senhor não simplesmente nos escolheu, Ele não simplesmente nos elegeu, mas Ele nos elegeu para santificação. E a santificação, querido, é um processo que dura toda a vida do cristão, do início da conversão até o final da vida, a morte. E o que é a santificação? A santificação, querido, é a atuação do Espírito Santo em nós, aonde nós somos transformados à imagem e semelhança
de Cristo. Nós recuperamos a imago Dei, perdida lá no Éden. É claro que nós entendemos que ela não se perde totalmente, mas ela fica manchada e o Espírito Santo ele vem e esse processo da santificação ele serve exatamente para isso, para nós sermos parecidos com Cristo. E o verso 14 diz: foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes. Aleluia! Talvez, querido, no dia de hoje, você está desanimado. A palavra que eu tenho para você: se alegre. Se alegre porque você é um eleito do Senhor. O Senhor te escolheu para viver em santidade. E o apóstolo Paulo fala: olha, fiquem firmes. Eles estavam com dúvidas com relação à volta de Jesus, eles tinham dificuldades. Mas o apóstolo Paulo disse: olha, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Trazendo para nós, queridos, precisamos guardar a palavra. Até esse momento, eles tinham o Antigo Testamento, algumas cartas já estavam sendo escritas, mas eles não tinham o Novo Testamento na sua totalidade. Hoje, queridos, nós temos o cânon sagrado na sua totalidade, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. E a palavra do apóstolo Paulo foi: guardem aquilo que nós temos ensinado. E o verso 16 diz que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor, querido, nesse dia de hoje, fortaleça a sua fé. Que o Senhor, querido, nesse dia de hoje, console o seu coração. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.